O primeiro, a partir do verso de número, eu gostaria de ler todo o verso, né? Todo o texto, até o verso 1 ao verso 18. Mas eu coloquei aqui só o texto-chave para que nós possamos ministrar nessa noite, tá? Mas eu vou ler o texto. Capítulo 1 até o verso 18. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Itu, filho de Zofi, Efraíta. Eucana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucanas oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, a sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor não a tinha deixado dar filhos, ou tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano, todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, porém, comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando... Esse é o nosso texto-chave. Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava ali sentado na sua cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. E ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, e se te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho, homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre ele, sobre a sua cabeça, não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela. Porque Ana só falava em seu coração e os seus lábios se moviam, porém som nenhum se ouvia da sua voz. Por isso ele pensou que ela estava embriagada. Ele disse: até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe de vinho. Porém Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebo vinho e nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma perante o Senhor. Não pense que a sua serva é ímpia. Eu estava orando assim, até porque grande é a minha aflição e a ansiedade da minha alma. Então ele disse: vai em paz, e o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos olhos do Senhor. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era triste. E eles se levantaram de madrugada e adoraram diante de Yahvé. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida e, passando o devido tempo, teve um filho, a quem deu o nome Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Amém? Gente, que história belíssima a história de Ana, não? A história de Ana é uma história belíssima, e eu quero trazer nessa noite sobre o tema: decida se levantar. Decida se levantar. Amados, eu estou diante de um texto em que houve um período de 300 anos de declínio da nação de Israel. Por 300 anos há uma inconstância no servir a Deus, rebeliões,
oposições à sua palavra, uma liderança que peca contra o Senhor e que despreza o que é sagrado, um povo sem temor a Deus, um povo que faz o que quer, um povo que não tem rei, que não tem Senhor e que não tem nenhum limite diante daquilo que é santo, daquilo que é sagrado. Um povo que está vivendo, como diz o texto de Juízes, ninguém tinha rei, cada um fazia o que queria. Essa era a situação emocional, física e espiritual do povo. O povo não tinha nenhuma relação mais com Deus. Agora você pergunta, mas por que, pastora? Porque essa é uma geração que nasce na terra de Canaã, uma terra em que eles conquistaram, que eles foram levantados, mas que eles não conheciam ao Senhor, eles não conheciam mais a Deus, porque eles nasceram ali já debaixo de uma promessa, vendo a promessa e ouvindo as histórias dos seus pais, aquilo que eles passaram para conquistar aquela terra. Então, amados, Samuel vai ser a transição de um governo. Na verdade, o livro de Samuel vai ser a transição de um governo teocrático para um governo simplesmente humano, para um governo de monarquia, um governo real. Então Deus deixa de ser o governador da nação, Deus deixa de ser o Senhor do povo de Israel, porque eles olham para a terra de Canaã e eles querem um rei exatamente como o povo de Canaã tem. Diga comigo, o maior problema das pessoas é olhar para aquilo que o outro tem e não se contentar com a realidade do propósito que Deus chamou para viver. Então, quando nós olhamos para o texto bíblico, o texto diz que eles olharam para as nações e desejaram ser iguais, querer um rei e ter as mesmas práticas que as outras nações tinham. E eles vão trazendo a idolatria, a imoralidade, o pecado, até chegar nessa época aqui do profeta e, na verdade, sacerdote Eli, que está ali governando, mas que, na verdade, nós sabemos que ele já havia perdido o governo. Eli foi um bom sacerdote, ele foi constante no seu serviço a Deus. Por 40 anos ele serviu a Deus, mas qual é o problema de Eli? Ele é complacente, conivente com o pecado dos seus filhos, participa do roubo dos seus filhos, come da carne sacrificada a Deus, que deveria ser do altar do Senhor. Ele não confronta, ele não repreende, mesmo ouvindo aquilo que os seus filhos estavam fazendo, ele cala-se diante do pecado. E, amados, nós precisamos saber de uma coisa: todo pecado vai trazer consequências horríveis quando não há arrependimento. E aqui nós temos uma história que vai iniciar o livro, que vai começar com essa transição, e talvez nós olhemos para a família de Eucana e vamos ter que fazer um contraste entre a família de Eucana e a família de Eli. Eucana chega na cidade de Siló sem filho, com uma mulher estéril e dentro de uma relação com duas mulheres, o que Deus nunca aprovou, o que Deus permitiu, e que isso veio trazer muitas consequências, porque nem sempre o que nós fazemos é a vontade de Deus, mas simplesmente Deus permite por causa do livre-arbítrio que Ele colocou dentro de nós. Então Ele deixa a gente ir. Então, queridos, não pense que o fato de eu estar fazendo tudo que eu estou fazendo tem a ver com o fato de Deus estar aprovando. Tem a ver que Deus me fez livre para escolher o que é certo e o que é errado. A escolha é minha, a colheita também será minha. Então nós olhamos para esse livro, diga comigo, é um livro de transição. E nós vamos ver uma situação onde Deus vai tirar o governo, vai tirar a liderança de um homem que está envelhecido, mas que está embriagado com as práticas erradas dos seus filhos, para estabelecer um menino chamado Samuel no seu lugar. O livro é muito peculiar, a história, aonde vai começar Samuel ungindo. Samuel é o último dos juízes. Samuel é juiz e sacerdote, e ele vai ser o profeta também para a nação de Israel. Mas Samuel é o último dos juízes. Samuel é aquele que vai fazer a transição para o reinado de Saul e mais tarde o reinado de Davi. A gente vai ver isso em todo o livro de Samuel. Então, amados, Eucana, ele vai demonstrar uma piedade muito singular no meio de tudo isso.
O que é que você imagina que passa na cabeça das pessoas que sobem a Siló para sacrificar ao Senhor? Por que eu vou sacrificar ao Senhor se os sacerdotes roubam? Por que eu vou sacrificar ao Senhor se aquilo que eu estou trazendo para o altar está sendo roubado pelos sacerdotes que são profanos e ladrões? Eucana não se prende a esse pensamento porque ele tem uma vertente no seu coração. Ele não está levando para o sacerdote que é ladrão, que é corrupto, que é medíocre. Ele está levando para entregar ao Senhor, e ele continua com a sua piedade e fidelidade, dizendo: eu permanecerei levando sacrifício anualmente para o Senhor, porque a minha relação, a minha aliança é com Ele. Amém, queridos? Então nós hoje temos uma gama de pessoas dizendo: todo pastor é ladrão, e por causa disso nos fechamos para não abençoar a casa de Deus, porque intitulamos que todo mundo rouba. Eu quero dizer que plantar no reino de Deus é a melhor plantação que nós temos. Amém. Eu falei hoje pela manhã: Deus não deve nada a ninguém. Quem trabalha e planta no seu reino pode pedir e dizer a Ele: Senhor, eu tenho apresentado. Então Ele vai manifestar as janelas do céu abertas, de acordo com a generosidade do nosso coração. Então, amados, nós precisamos entender a piedade de Eucana. Ele vai mesmo, diga comigo, o que está predominando é a apostasia, não a fé. As pessoas declinaram da fé. Cada um fazia o que achava que era certo. Não é assim que está acontecendo hoje. Ninguém precisa de pastor, ninguém precisa de líder, ninguém precisa de orientação, ninguém precisa de nada. Cada um faz o que acha que é certo, porque eu já sou maduro, eu já tenho uma idade de crente suficiente para viver a minha vida. Eu quero dizer que ninguém é autossuficiente para não precisar de liderança. Ninguém é tão crente, tão maduro, que não precisa de orientação, de confronto, de conselhos. Amém, queridos? Seguir com a vida sozinho é correr o risco de se arrebentar. Então cada um fazia o que queria, e por causa disso vão trazendo os pecados para dentro da nação. O povo rendeu-se à idolatria dos povos de Canaã. A religião estava corrompida, o sacerdócio maculado, desprezando o que era sagrado, o envolvimento com a imoralidade, porque os sacerdotes pegavam as mulheres e tinham relações com elas dentro do templo do Senhor, próximo da arca da aliança. Nós estamos diante de uma geração que falta temor a Deus. As pessoas não se importam de pecar em seus corpos, em suas mentes, em suas vidas pessoais. Nós precisamos saber, amados, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e precisa ser sagrado. Não importa os impulsos, não importa o que eu estou sentindo, a vontade que eu estou, eu preciso me expor à palavra e o Espírito para ser santificada diariamente. Precisamos ter temor ao Senhor como conduzimos a nossa vida. Amém? E os sacerdotes estavam ali pecando descaradamente, sem nenhum problema, porque tem gente que tem, sinceramente, amados, perdeu a ideia de quem é Deus. Perdeu a ideia de quem é Deus. O pastor não está vendo, a igreja não está vendo. Eu faço o que eu quero, mas os olhos do Senhor passeiam sobre toda a terra. Não há ninguém que possa se esconder. Se eu subir ao céu, tu estás ali. Se eu descer e fizer a minha cama no inferno, a tua mão também vai estar ali. Ninguém pode fugir da sua presença. E esses sacerdotes estavam ali completamente isentos de pensar sobre o temor ao Senhor. Mesmo diante dessa situação, Eucana mantinha o seu compromisso de subir a Siló para adorar ao Senhor. Diga comigo: adorar ao Senhor. Porque quando alguém quer, se levanta na sua geração para ser diferente. Quando alguém ama ao Senhor, ele vai sozinho na contramão. Todo mundo está pecando, mas ele diz: eu não vou entrar nisso, porque eu temo a Deus. Precisamos ser uma geração que anda na contramão. Uma geração que anda na contramão do mundo e dos valores do mundo. Diga comigo:
Ana tinha um problema, e agora nós estamos diante dessa família que carrega um problema, que carrega uma crise, que carrega uma situação difícil. Ana tem um problema que gera dor emocional no seu coração. Eu estou dando uma introdução da mensagem. Ana tem um problema que é a esterilidade. Diga comigo, ela é estéril. Mas o texto diz que quem faz ela ficar estéril é o próprio Deus. Parou para perceber isso no texto? Ela não foi estéril por um acaso do destino. Deus cerrou o ventre de Ana. E você pergunta, por quê? Porque Deus estava dizendo, assim é o estado da nação de Israel. Assim como o ventre desta mulher está seco e sem filho algum e possibilidade de gerar, assim está a nação diante de mim, sem possibilidade de frutificar e de produzir aquilo que é a santidade de Deus sobre a nação. Então, queridos, o retrato de Ana é o retrato da nação. Uma Ana estéril é uma nação estéril. Deus quer ensinar através dessa nação e não apenas a família. Diga comigo, Ana era estéril. Amado, ser estéril naqueles dias, não era simplesmente a dor e a decepção e a frustração de não ter um filho. Era caminhar sobre a sociedade dizendo, eu não tenho o favor de Deus. Quem era estéril era porque havia quebrado um mandamento da lei e estava debaixo de maldição. A esterilidade era a maldição da lei. Todos que olhavam para Ana, olhavam para ela como alguém que estava debaixo de uma maldição da lei. Você sabe que dor ela carrega? Os olhares que ela carrega? As pessoas olhando para ela e dizendo, você é uma mulher maldita. Deus te amaldiçoou com a esterilidade, porque você provavelmente pecou. Ela carrega essa dor no coração. E a Bíblia diz que além da dor de ser estéril, Ana vai carregar uma outra dor. Todos os anos, quando ela sobe à presença de Deus para cultuar em Siló, onde a arca de Deus está e onde o culto estava estabelecido, Penina aproveita a oportunidade para humilhá-la e dizer que ela não tem o favor de Deus. O nome Ana é graciosa, o nome Penina é fértil. Olha os contrastes. Sou graciosa, mas não tenho a graça de ter filho. Sou fértil, posso dar muitos filhos para eu. Era isso que Penina jogava na cara de Ana todos os dias, com palavras azedas, ácidas e destrutivas. E Ana carrega essa dor anos, não é um ano. Vários anos ela se apresenta em Siló com a mesma dor. Diga comigo, vários anos. Ela se apresenta com a mesma dor. Penina é alguém que aproveita a oportunidade para afligir a alma de Ana, por causa da dor existente em Ana, porque alguém só nos aflige porque temos dores. Amém? Ninguém pode lhe ferir se você não é ferido. Mas se você é uma pessoa ferida, qualquer um vai te ferir, porque as dores estão lá. Quando alguém toca, é como se você tivesse um ferimento. Quando você bate em algum lugar, a dor é muito mais intensa do que se não tivesse nenhum ferimento naquele local. E Ana está sempre sendo ferida pela mesma pessoa que está provocando e dizendo, você não tem filhos. Zombaria, palavras azedas e ácidas são ditas a ela todos os dias. Agora, queridos, Ana tinha um sonho que era legítimo. Está passando? Ana tinha um sonho que era legítimo. O sonho de Ana era ter filhos. Diga comigo, ter filhos. Era legítimo o sonho? Toda mulher quer ter um filho? Hoje na sociedade do século XXI nem todas. Mas naquela época ter filhos era simplesmente dizer para o marido que ela era bem-aventurada, ela era feliz, ela era próspera. Então Ana tinha um sonho que era legítimo. Diga comigo, sonho legítimo. Amados, ela tinha uma descendência. Diga comigo, ela tinha um sonho de perpetuar uma descendência. Ela queria deixar uma descendência,
Então, Ana quer ter um filho para que ela deixe um legado, para que ela perpetue a sua semente sobre a terra. E é natural isso. Então nós temos aí, diga comigo, ela tem um sonho que é legítimo, mas ela tem um sonho que é adiado por Deus. Quem é que adia o sonho? Por quê? Porque Deus está controlando a história de Israel. Quando Deus adia um sonho, não é porque Ele quer nos frustrar, é porque Ele está escrevendo uma história que comporta um sonho maior do que aquele que nós queremos. Queridos, Ana só queria um filho. Deus deu a ela um profeta, um sacerdote e um juiz. Você talvez tenha um sonho no coração, e esse sonho seja legítimo diante de Deus, e talvez Deus esteja atrasando o seu sonho com o propósito de fazer algo maior. E eu lembro da palavra de Jeremias, capítulo 29. Bem sei os planos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para dar o fim de que desejais, e fareis mudar a vossa sorte. Então Deus tem planos elevados. Nós não comportamos os planos de Deus. Ana só estava sofrendo por um filho, mas Deus estava atrasando o seu sonho, porque Ele queria dar a ela não apenas um menino comum, Ele queria dar a ela um menino extraordinário, que seria um canal de transição para uma nação. Eu quero dizer para você que se no ponteiro de Deus, no relógio de Deus, Ele atrasou algo na sua vida, se tem projetos atrasados, se tem contratos atrasados, se tem algo atrasado, saiba que Deus está preparando algo muito maior e melhor do que os seus olhos conseguem chegar agora, hoje, porque Deus vê o amanhã melhor do que eu e você. Amém? Então Deus atrasa o sonho, adia o sonho de Ana. A esterilidade dela traz um sentimento de exaustão e de exclusão do propósito de Deus. O que é que ela vai pensar? Ela vai pensar, não, Deus não tem propósito mais comigo. E talvez quem fica orando o tempo todo e a coisa não acontece, vai ter esse sentimento despertado. Eu não vou orar mais porque eu acho que Deus não quer fazer. Quanta gente é tentada a pensar assim? Não vou orar mais porque eu acho que Deus não quer fazer. Não pare de orar, continue orando, porque o projeto de Deus não termina só nesse aí que você está orando. Tem algo muito maior de Deus para realizar sobre a sua vida. Amém? Diga comigo, um sonho adiado. O sonho adiado de Ana fez Ana enaltecer a Deus, o doador da bênção, e não a Samuel. A demora trabalha os corações. O tratar de Deus com retardamento de sonhos trata com o nosso coração, para que quando aquilo chegue não tome o coração. Amém? A bênção não é o nosso foco. O nosso foco tem que ser o abençoador. Então Ana vai ser trabalhada. Ana precisava entender que tudo vinha de Deus e voltava para Ele. O tempo de espera é um tempo de aprendizado. Ana compreende que os sonhos de Deus são maiores do que os sonhos dela. O sonho de Ana era apenas ser mãe, mas o propósito de Deus é que ela fosse mãe de um profeta e do último juiz da nação de Israel, e que esse juiz ungiria reis. Amém, queridos? E quem foi Samuel, não? Um homem extraordinário que termina a sua vida dizendo: não tem nada do que vocês me acusarem, eu vivi uma vida íntegra. Olha o contraste entre Eli e Samuel. Samuel veio por causa de oração, foi gerado no coração de Deus. Diga comigo, o marido não compreendeu o sonho. Nem sempre aqueles que estão perto de você vão compreender os seus sonhos. Às vezes, eles vão achar que você é um sonhador ilusório. Você está sonhando e talvez alguém diga assim: isso não vai acontecer não, irmão, deixa de ser sonhador, isso não vai acontecer na sua vida não. Mas eu quero dizer algo para você: não importa o que as pessoas pensam sobre o seu sonho, você precisa sonhar, porque a linguagem do Espírito são os sonhos. Deus planta sonhos no nosso coração. Eucana era amoroso, era provedor e era um excelente marido, mas não compreendeu a angústia do coração de Ana.
Vão existir pessoas maravilhosas na nossa vida? Vão, mas não vão entender o propósito da nossa angústia, o propósito do nosso sonho, daquilo que nós queremos que Deus faça. Elas são ruins por isso? Não. Às vezes nós ficaremos tendo que sonhar sozinhos. Amém? Porque é Deus quem vai sustentar o nosso sonho e a sua promessa sobre nós. Amém, queridos? Então, amados, mesmo sendo provedor, mesmo sendo amoroso, mesmo sendo um excelente esposo que cuidava e que amava Diana, ele deixa claro e diz: Ana, eu não sou melhor do que você ter 10 filhos. Diga comigo, amor. Acho que está aí no slide, passa para mim, por favor. Lê comigo. Amém? Então, o amor conjugal para Ana não substitui nem anula o anseio pela maternidade. Ela sabia que Eucana amava? Sabia, mas isso não anulava a ideia dela querer ser mãe. Diga comigo, são amores diferentes. O sonho não é compreendido pelo sacerdote. O sacerdote que deveria compreender o sonho também não compreende. Deus está nessa história ou não está? Você precisa entender as entrelinhas das histórias que Deus escreve na nossa vida. O sacerdote Eli, ele começa a observar a postura exterior de Ana. E ele começa a perceber que ela não tem som na sua voz. E por que ele diz que ela está embriagada? Porque era comum as pessoas entrarem naquele ambiente e estarem embriagadas. Era comum a embriaguez naquele momento. As pessoas entravam ali muito bêbadas. E aí ele vai olhar para o comportamento de Ana e vai dizer: mais uma bêbada que está aí. Ele julga Ana pelo todo. Vocês entendem? Ele está julgando Ana por uma situação em que muitas pessoas bêbadas talvez entrassem ali e embriaguez fosse algo normal. Então ele vai dizer: aparte de você esse vinho, tira de você essa bebida, para que você não fique embriagada. E o que Ana vai fazer? Ana não acolhe. Irmãos, preste atenção, porque a mensagem começou agora. Ana não acolhe a palavra equivocada do sacerdote. Ana não se ressente. Ana não se magoa. Ana não se inflama. Ana não diz: esse é um sacerdote louco que não sabe que eu não estou bêbada. Ana simplesmente é humilde e ela diz: ah, não, meu Senhor, tua serva não está bêbada. Você consegue entender? Ela diz: tu és liderança sobre mim. Tua serva que se coloca debaixo da tua liderança, do teu legado, ele não está bêbada, mas a tua serva é uma mulher angustiada de coração. Veja, a primeira palavra ela não acolhe, mas a segunda palavra que ele proclama, ela recebe. Porque não importa quem era Eli, se ele estava desviado, se ele estava correto, se ele não estava, a palavra de um sacerdote tem poder. Amém. Para o bem ou para o mal. E o que é que esse sacerdote diz? Ele diz: vai em paz, e o Deus de Israel conceda a tua petição. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo: eu confirmo a oração que você fez, eu libero a bênção de Deus sobre você para engravidar. Eu proclamo que você sai desse ambiente de Siló engravidada no Espírito para ver gerar filhos no seu útero. Amém. O que é que Ana faz? Acolhe a segunda palavra, a palavra de bênção, a palavra que abre o céu sobre a sua vida, a palavra que abre a sua maternidade, a palavra que abre o propósito de Deus para que ela gere Samuel. Eu quero dizer, meus amados, que nessa noite nós liberamos uma palavra que abre os céus da sua cabeça, da sua vida, da sua casa, da sua família, e nós declaramos que você vai sair daqui como Ana. Amém. Pastor, eu vou engravidar no Espírito para viver todos os sonhos que Deus tem sobre a sua vida. E o diabo não vai abortar. Amém. O diabo não podia abortar Samuel. Sabe por quê? Porque é gerado em oração. Então olhe para quem está perto de você e diga: o diabo não vai abortar sonhos, não vai abortar profetas, não vai abortar juízes, não vai
queridos, um sonho gerado em oração. Pode passar para o próximo. Um sonho gerado em oração. Ela derramou a sua alma diante de quem? Do Senhor. Ela não pediu um filho para competir com Penina. Ela não pediu um filho para dizer: Penina, está aqui, eu também tenho um filho. Ela pediu um filho para devolver para Deus. Você consegue entender a grandeza do coração dessa mulher? Ela não estava pensando na sua dor. Gente, isso aqui é sobrenatural. Ana não estava presa à sua dor da esterilidade. Ela não estava dizendo: eu quero que o Senhor remova a minha vergonha de ser estéril para ter um filho e mostrar para a sociedade que eu tenho um filho. Porque nós não precisamos provar para a sociedade nada. Nós precisamos viver o propósito de Deus. Eu não quero que as pessoas olhem para mim e digam: olha o que ela tem, o que ela é. Não, eu quero que os céus olhem para mim. Eu quero que o inferno olhe para mim e sinta medo quando eu chegar no ambiente e tenha temor de mim, porque eu carrego a presença de Deus. Sabe, não é a marca da nossa roupa, do carro que nós temos, da vida que nós levamos, é quem carregamos dentro de nós. E Ana estava consciente disso. Ela não pediu um filho para competir, mas um filho para dizer: Deus ouviu a minha oração e eu devolvi para Ele. Amém, queridos? O apóstolo Tiago diz que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal, para o nosso próprio prazer, para o nosso próprio deleite. Mas eu quero dizer que nós precisamos pedir para a glória de Deus. Nós precisamos pedir para que o nome dele seja glorificado. Nós precisamos pedir um crescimento numérico para a igreja, para que ele seja exaltado na igreja. Nós precisamos pedir crescimento financeiro para a igreja, para que a igreja prospere e tenha o melhor de Deus sobre a terra. No próximo ano nós teremos equipamentos para gravar um culto de excelência. Estaremos num lugar maior, porque expandiremos as nossas tendas. Amém, queridos? Pastora, como é que vai sair isso? Eu não sei. O que eu sei é que aquele que me prometeu nunca mentiu. E jamais mentirá. Ainda que eu creia sozinho, eu vou crer. Eu digo que eu não sou uma pessoa emocional, nem um pouco, mas eu sou uma pessoa de fé. Eu boto o pé no Jordão e eu digo: vai acontecer. Vai ser nesse tempo, porque o que eu estou gerando é em oração. Amém? Então diga comigo: ela voltou-se para o Senhor. Ela orou sabendo quem Deus era. Deus era capaz de abrir a madre. Por isso era hora, não como aquela que está dizendo: Senhor, se o Senhor puder, se o Senhor quiser fazer. Não, Deus, tu podes fazer, eu sei quem tu és. Ela abriu o seu coração. Diga comigo: abriu o seu coração. Próximo slide. Ela viu um sonho realizado por Deus. Ana não apenas creu que havia sido respondida a sua oração, mas ela agiu com convicção. Irmãos, quando foi que a alma de Ana mudou? Foi quando o marido dela chegou e disse para ela: você é linda e maravilhosa? Quando foi que a Bíblia diz que a alma dela mudou? Quando ela recebeu a palavra sacerdotal. Vocês entendem esse nível que Deus está falando conosco hoje? Ela caminhou em tanta fé que a Bíblia diz que quando o profeta, nesse caso o profeta Eli, porque ele foi profeta sobre ela, o que ele diz? Ele abençoa, ele libera a bênção sacerdotal sobre ela. Ela sai dali, a Bíblia diz: a sua alma já não era triste. Ana, que não estava comendo, só chorando e depressiva, ela faz o quê? Ela começa a comer. E a alma dela já não está mais triste, porque ela começa a se alegrar. Amém. Por que ela começa a se alegrar? Porque ela creu. É a fé que muda destino. Mas eu disse a vocês que a mensagem seria... Qual é o tema da nossa mensagem? Decida se levantar. Decida levantar-se. Meus preciosos irmãos, eu quero dizer para vocês, veja o que o texto diz no verso 9, que é o nosso texto-chave. Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou. Diga comigo: se levantou. Nada aconteceria se Ana permanecesse naquela mesa.
ela permaneceria estéril. Ela precisaria esperar mais tempo. Não sei o que Deus faria, mas eu quero dizer para você que o que me chamou a atenção é que depois de anos indo ao mesmo lugar, participando do mesmo culto, a Bíblia diz que ela se levantou da mesa e foi à presença de Deus como nunca antes ela havia. Qual é a palavra de Deus para mim hoje? Qual é a palavra de Deus para você? É hora de se levantar. Se Ana continuasse dizendo, ó céu, ó vida, ó tristeza, ó angústia, meu pai, minha mãe me feriu, angústia do passado, minha família, a crise, a vida, nada iria mudar. Mas a Bíblia diz que ela se levantou. O Espírito Santo precisa pegar você nessa noite e te levantar da posição que você está. Amém. Levantar você desse lugar das cinzas, desse lugar de reclamação, desse lugar de mesmice, desse lugar de dizer não consigo, eu não posso, eu não tenho capacidade. Você precisa se levantar nessa noite desse lugar, porque a decisão de levantar é sua. Amém. Você precisa se levantar para mudar destino na sua vida. Porque Satanás fica aí dizendo para você, você não presta, você é um lixo, você não vale nada, você é gente ruim, você é isso, você é aquilo, e você absorve. É mesmo, é só assim. Termina o dia, você está querendo morrer. É assim ou não é? Mas você precisa se levantar nessa noite e dizer, Satanás, chega! Quantos anos eu passei esmagada nas minhas emoções pela dor emocional que eu carregava. Mas um dia eu disse ao diabo, chega. Diga comigo, chega. Chega. Quem é que vai colocar um ponto final hoje? Diga comigo. Eu vou colocar um ponto final. Chega de choro. Chega de sofrimento, chega de tristezas, chega de angústia, chega de inconstância, chega de falar mal das coisas, chega de reclamar, chega de apontar os outros. Comece a se levantar, comece a olhar para você e dizer, eu preciso mudar de destino. Amém. Eu preciso mudar a rota. Amém. Amém, queridos? Amém. Você precisa profetizar sobre a sua vida, é descer ao vale de ossos secos e dizer, quem vai fazer esses ossos ter vida é a minha palavra profética. Portanto, eu vou me levantar nessa noite e dizer ao diabo, sai da minha casa, sai da minha família, sai da minha saúde, porque eu decido me posicionar em Deus. Amém. Agora, queridos, qual é o problema das pessoas? Elas vêm à igreja cheia de problemas, elas recebem a palavra, elas voltam para suas casas para viver as suas vidas comuns. A nossa vida não é comum. Olha para o seu irmão e diz, você não tem vida comum. Quem tem vida comum é pecador que não conhece a Deus. Crente não tem vida comum, crente tem vida de sobrenatural, crente tem vida de milagre, cristão tem vida que vai andar sobre as águas com Jesus. E eu quero dizer para você que a Bíblia diz que Ana se levantou. Diga comigo, se levantou. Se levantou. Em Siló, Ana foi curada da sua alma. E sabe por que ela foi curada? Porque ela se levantou. Porque se ela permanecer sentada à mesa comendo, lamentando e olhando para os filhos de Penina, ela iria morrer depressiva e nunca veria a promessa de Deus sobre a sua vida. Mas eu quero dizer que chega um momento no relógio de Deus que Ele está gritando, levante-se. Levante-se. Levante-se dessa falta de força para orar, para buscar a Deus, pelo prazer de vir à casa do Senhor, irmãos. Nós precisamos nos levantar, porque todo dia o diabo vai colocar uma coisa para você não vir mesmo. Todo dia. Você precisa se levantar e dizer ao diabo, eu vou adorar a Deus ainda que seja a última coisa que eu faço na minha vida. Amém? Amém. Pastor, e se eu passar mal na igreja? Eu quero dizer uma coisa para vocês. Quem passa mal na igreja tem que ser chamado à oração. Tem que chamar alguém para orar e repreender o espírito de enfermidade. Não tem que ir para casa. Amém? Passou mal, não vai morrer. Aqui ninguém vai morrer. Amém. Ninguém vai morrer aqui dentro. Amém. Porque a presença de Deus está aqui para trazer cura.
encontrar com os irmãozinhos um dia de domingo, não. Isso aqui é um local de santuário, de culto, onde o nome do Senhor está sendo invocado. E nós precisamos crer que esse ambiente tem unção que quebra jugo. E as palavras que saem desse altar, elas têm vida. E aquilo que nós estamos liberando vai se cumprir na sua vida. Quantas pessoas já viram isso nas suas vidas? Quantas palavras nós estamos declarando que estamos no ano de portas abertas, irmão? Deus vai abrir portas, Deus vai fazer milagre. Eu quero dizer que, olha, hoje vocês não vão contar testemunho porque a gente ainda tem um evento aqui daqui a pouco, né? Mas eu quero dizer para vocês que no próximo sábado, escute, olhe para o seu irmão e diga: não marque nada na sua agenda para o próximo final de semana. Temos eventos na igreja. Amém? Sábado e domingo temos eventos. As mulheres vão se preparar para cantar. Amém? Temos eventos sábado e domingo. O povo de Aracaju estão vindo para se somar a nós, para adorarmos ao Senhor. Será um tempo de busca pela presença de Deus. Você não vai para lá para ser curado das emoções, mas você pode ser curado das emoções. Amém? Amém? Mas todos nós vamos lá com o coração aberto. Senhor, nós queremos mais de Ti. Porque, amados, eu não sei quanto a você, mas eu tenho fome de avivamento. Eu estou com fome de avivamento. Eu preciso ver uma igreja que ama Jesus de verdade. Eu preciso ver um povo que coloca Deus acima de qualquer coisa na sua vida, de qualquer bem que lhe é agradável aos seus olhos. Eu quero ver uma igreja que não mede esforços, que não tem distância, uma igreja que da criança ao mais ancião da igreja vai dizer: não importa quão longe é o culto, eu estou disposta a servir ao Senhor. Os meus pés estão dentro da tua casa, ó Senhor. Queridos, nós precisamos ter ânimo. Amém. E eu quero dizer, se você é doente, faça um propósito de cura. Amém. Faça um propósito de cura e diga: Senhor, eu preciso ser sarado. Eu estou dizendo a Deus todos os dias: eu preciso de cura, eu preciso de milagre, porque eu tenho que tocar nações, eu tenho que deixar uma geração. Então eu vou proclamar milagre sobre a minha vida todos os dias. Amém? Amém? Pastor, ele já se materializou. Todos os dias o milagre se materializa. Todos os dias eu estou vivendo um milagre. E cada dia que passa o milagre fica mais perto. Amém? Olha para o seu irmão e diz assim: Deus continua o mesmo. O mesmo que abriu o ventre de Ana continua aqui hoje. O mesmo que mudou o destino de uma nação pela voz de Samuel continua aqui. E eu quero dizer para você: pastora, qual é o meu papel? Levantar-se. Diga comigo: levantar-se. Em Siló, Deus curou a alma de Ana. Em Ramá, Ele curou o seu ventre. Diga comigo: Deus começa de dentro. Deus começou a curar a sua alma no lugar do culto, no lugar da adoração. Mas quando ela chega em Ramá, o seu ventre é curado. Amém, amados? Em Siló, ela se apropriou da promessa e ela abraçou a palavra profética. Em Ramá, ela engravidou e deu à luz a Samuel. Diga comigo: hoje, nessa igreja, eu tomo posse da palavra. Aqui você está sendo curado. Você vai voltar para sua casa para viver o milagre. Você vai voltar para sua casa para viver o que Deus tem para você. Você vai voltar para sua casa para ver Deus fazendo um reboliço na sua família. Você vai voltar para sua casa para ver Deus curando quem Ele precisa curar, para libertar quem Ele precisa libertar, para quebrar da escravidão de Satanás aqueles que precisam ser livres. Você vai voltar para sua casa segurando a palavra e dizendo: Pai, eu creio que os demônios que estão lá na minha família vão sair em retirada, porque a presença do Senhor vai colocar em fuga todos os inimigos. É aqui que nós recebemos, é aqui que nós somos sarados, é aqui que as curas começam. Quando nós saímos, elas se manifestam. Quem poderia imaginar que a gravidez de Ana não começou em Ramá? Começou quando ela recebeu a palavra. Porque são palavras que são sementes que geram vida.
E eu quero dizer para você, hoje tem uma palavra de vida sendo gerada nesse ambiente. Meu amado, o ano não terminou. E eu quero dizer para você, não fique perto de pessoas que só reclamam, porque elas minam a sua fé. Não fique olhando só quem fica reclamando, não deu certo, tá mal, tá isso, tá aquilo. Pare de viver com pessoas que reclamam o tempo todo de tudo. Amém? Comece a influenciar as pessoas e dizer assim: meu irmão, você está reclamando disso, mas eu quero lembrar que Deus é bom, você está vivo, pronto para mudar o seu destino. Deus continua o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Comece a encharcar os murmuradores, porque eu vou dizer uma coisa para você: murmurador atrasa a nossa vida, viu? Atrasa a caminhada. É horrível você andar perto de pessoas que a vida toda é dizendo: não dá certo, não tem jeito, é assim mesmo, a vida é assim, olha, porque eu já tentei 1000 vezes, não dá certo não, nem tente. Eu digo logo, está repreendido em nome de Jesus, eu não vou tentar, eu já tenho uma palavra de vitória. Amém. Eu tenho uma palavra de vitória sobre mim, eu não vou tentar, eu não faço tentativas. Diga: eu não faço tentativas, eu não tento dar certo. Eu sou um projeto de Deus que nasceu para dar certo. Eu sou um projeto, diga comigo: eu sou um projeto, de Deus que nasceu para dar certo. Irmão, você não está aqui fazendo tentativa, você está aqui para dar certo. Se você dá certo, você está exaltando a Deus. Se você funcionar, você está exaltando a Deus. Então você nasceu para dar certo. Pastora, mas eu não estou dando certo. Levante-se. Levante-se. Eu creio numa igreja, porque eu vou falar para vocês. Sempre vai existir no meio do caminho duas classes de pessoas: aquelas que vão entrar na terra prometida e aquelas que vão morrer no deserto por causa de reclamar pela... Não tem comida, Deus. Não tem água. Não tem pão. Estou enjoado dessas carnes que o Senhor manda. Todo dia carne. Ninguém merece. Não tem um povo que é assim? Todo dia essa comida. Ninguém merece essa comida todo dia. Queridos, nós precisamos ser gratos, porque a bênção de Deus vem para nós todos os dias. Então eu quero dizer para você: dê graças quando sentar à mesa. Ô pastora, semana toda eu estou comendo ovo, você está comendo proteína. Amém. O que o seu corpo precisa: proteína. Amém? E se você for como eu, não tem problema nenhum de comer ovo a semana toda. E dá glória a Deus, porque faz bem para a saúde. Amém? Ai, que pobreza, pastora, só tem isso em casa. Que horrível. Nós precisamos ser gratos. Ser gratos, porque a gratidão abre as portas. Amém, queridos? Uma coisa que Deus me ensinou foi o seguinte: eu nunca vivo pelo que tenho, eu sempre vivo pelo que creio. Amém? Porque eu não me apego a nada. Eu sei de uma coisa: hoje eu estou aqui, amanhã eu posso deixar. Então uma coisa eu sei: vou viver cada dia o propósito de Deus. Então diga comigo: Ana foi uma mulher que mudou o seu destino e a sua vida por uma decisão. Que decisão você vai tomar hoje? Levantar-se. Você precisa levantar-se e orar. Você precisa levantar e cantar. Nós precisamos adorar em meio ao caos. Satanás, você não vai prender os meus lábios, você não vai prender a minha adoração. Você vai ver a vingança que eu vou fazer para você. Você veio por um caminho, mas por 7 caminhos você vai voltar. Sabe por quê? Você lançou a sua seta para chegar na minha casa e eu estar triste, depressivo, angustiado, murmurando, reclamando contra Deus, igual a mulher de Jó. Amaldiçoa esse seu Deus e morre, porque para você não tem esperança. Jó se levanta, diga comigo: se levantou e disse: como uma louca falas tu, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu vou adorar, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim Ele vai se levantar. Meus amados, nós precisamos tomar essa decisão. Amém? Quando tudo disser sente e chore, você se levanta. Amém. Contrarei o diabo.
resolver problema. Eu vou levantar e agir. Amém. Quando o diabo disser para você, não vá para o culto, bote sua melhor roupa e venha fazer festa. Amém. Porque aqui ele vai ser derrotado. Amém. Eu entendo que tem muita gente que vive debaixo de opressão. E a gente entende isso, irmãos. Às vezes Satanás oprime as pessoas. Coloca medo, sono, cansaço, tanta coisa para que as pessoas não sirvam a Jesus. Mas nós precisamos nos levantar. Temos a palavra. E essa espada destrói os principados. Sabe o que eu estou vendo aqui hoje? Eu estou vendo uma igreja que será uma. Eu olho para a igreja nessa noite e eu vejo Ana nesse lugar. Eu vejo Ana recebendo palavras sacerdotais. Vocês vão engravidar. Amém. Vocês vão engravidar. Vocês estão em Siló, na atmosfera de Siló nessa noite. Vocês vão engravidar de profetas. Vocês vão ver a profecia de Deus se cumprindo sobre as suas vidas. O projeto de Deus se cumprindo sobre a sua vida. Porque, meu amado, eu quero dizer, não ficará sobre a nossa vida nenhuma palavra que Deus não cumpra. Amém. Deus cumprirá cada palavra. Pai, essa é a tua palavra. E nós queremos dizer que, como Ana, nós nos apropriamos dessa palavra. Nós proclamamos que nessa noite Tu és o Senhor das nossas vidas, da nossa casa e da nossa família. Colocamos essa igreja diante do Senhor e clamamos por um avivamento. E no próximo final de semana o Senhor rasgue os céus e desça. E nós vamos preparar o ambiente para que o Senhor desça com jejuns e orações. E nós vamos orar até que o Senhor venha. E que o Senhor faça chover justiça sobre a nação brasileira. Pai, nós oramos nessa hora dizendo, essa palavra não é uma palavra que brotou do nosso coração. É uma palavra que veio do Espírito. E eu quero declarar nessa noite que os Samuels nasçam nessa noite. Que as Anas saiam daqui tomando posse dessa palavra. Que elas saiam daqui. Quem chegou sem comer e beber pela amargura e tristeza da alma, saia daqui para fazer festa. E para dizer, eu creio que Samuel vai nascer. Eu creio que o milagre vai dar forma. Eu creio que aquilo que o Senhor tem falado, o Senhor vai cumprir. Porque o Senhor é fiel. Pai, no nome de Jesus, eu oro nessa noite e eu declaro que os teus filhos recebam o Espírito, a sede e a fome pela tua presença. E que ninguém aqui fique à margem do caminho. Gera fome no coração do teu povo para servir, amar e seguir os teus passos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.